boa noite. Sou Carlos Barroso, jornalista da emissora. Se você quiser falar comigo, ter um diálogo sobre o nosso jornal, o meu e-mail é esse que está aí na tela. carlosbarroso@hotmail.com. Está começando agora o Redação BH News desta quarta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas redes sociais. Pelo Facebook, redação@bhnews, pelo Twitter, Redação BH News ou ainda pelo telefone 3264-1880. O Brasil tem poucos heróis, muito poucos heróis, mas nós temos aí Tiradentes, né? Grande herói, os poetas da Inconfidência, mas hoje é aniversário de morte de um dos maiores heróis do Brasil. Talvez a classe dominante não ache isso, mas é um dos maiores heróis de toda a história do Brasil, que é Zumbi do Palmares. Hoje é dia da consciência negra, marca o dia em que os portugueses mataram Zumbi. A gente fala aqui diariamente de futebol, é bom lembrar que o Vasco da Gama, que hoje está naquele cai, não cai, pode cair para a Série B, foi o primeiro clube do país a colocar um jogador negro, a usar, a empregar um jogador negro. Que absurdo, né? O maior craque do futebol de todos os países, de todas as épocas, é negro. Pelé, Edson Arantes do Nascimento. E antes não deixavam os negros jogar bola nos clubes. É muito preconceito que ainda perdura até hoje em vários estamentos, em várias situações da nossa sociedade. Vamos acabar com o preconceito racial. Vamos acabar. Preconceito racial é posição de quem tem o QI baixo. Já foi provado isso em uma pesquisa científica. Vamos com as notícias. Familiares e amigos de vítimas desaparecidas por causa do rompimento da barragem da Samarco, controlada pela Vale do Rio Doce e pela australiana BHP, isso aconteceu em Mariana, na região central de Minas, fizeram lá, hoje, um protesto na manhã de hoje em Mariana. O protesto começou por volta das 11 horas da manhã. Um grupo de 30 pessoas com cartazes pedindo justiça e exibindo imagens dos desaparecidos saiu em passeata. Os manifestantes pedem que as buscas pelos corpos não sejam interrompidas e criticam a forma como os bombeiros estão trabalhando. O grupo seguiu em passeata até a porta da empresa. Os bombeiros negam que as buscas estão sendo interrompidas. Nessa quinta-feira, os militares encontraram parte de um corpo nas proximidades da cidade de Rio Doce, na Zona da Mata. Os bombeiros foram de aeronave até o local, acompanhados de peritos da Polícia Civil. No momento, a contagem oficial continua sendo de 11 mortos, sendo 7 corpos identificados e 4 aguardando identificação. O número de desaparecidos é de 12, 9 funcionários e 3 moradores. Tem mesmo é de protestar, né? 12 desaparecidos. A Vale do Rio Doce, essa potência econômica, e a BHP, que é a maior mineradora de todo o planeta, tem de colocar dinheiro nessas buscas, tem de colocar dinheiro para a população ribeirinha do Rio Doce, que está praticamente morto. Quantas milhares de pessoas estão sendo prejudicadas pela imperícia, pela falta de fiscalização dessas empresas. E a Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje um jovem de 20 anos com drogas. Ele estava com um colete, um potente colete à prova de balas e várias armas que seriam usadas possivelmente em confrontos pela disputa do tráfico de drogas na região leste de Belo Horizonte.
Na casa foram encontrados mais de 100 buchas de maconha, 13 pinos de cocaína, uma balança, uma touca ninja, uma máscara e 3 armas, uma calibre 38, uma pistola .40 com numeração raspada que pertencia à PM e uma espingarda calibre 12. Junto dela, uma grande quantidade de munição. Além das armas e munições, o que chamou a atenção dos policiais do Batalhão Rota foi um colete à prova de balas, que não é um colete qualquer. Ele é mais pesado e é usado por tropas especializadas, como o Exército. A PM informou que o jovem já tem passagens por tráfico de drogas e roubo. Ele foi levado para uma delegacia no Barreiro. Colete do Exército, armas da PM. Como essas coisas chegaram na mão de um criminoso? É preciso investigar isso, né? E a Polícia Civil prendeu 3 homens suspeitos de vários roubos na região metropolitana. A última ação dos criminosos foi o roubo a uma casa lotérica no bairro PTB, em Betim. Imagens do circuito de segurança ajudaram a polícia a identificar e a prender os suspeitos. Os homens entram e logo anunciam o roubo. Armados, eles obrigam as funcionárias a abrir as portas e os clientes a entrar. Rapidamente, eles limpam os caixas e também levam objetos dos reféns. Segundo a polícia, R$50 mil foram levados. Os ladrões têm 19, 21 e 36 anos e também são suspeitos de uma série de assaltos em Betim e na região. Eles foram indiciados por associação criminosa e roubo qualificado. E a chuva está aí, né? Muita chuva e muito problema nas cidades. E os sinais, os semáforos param de funcionar. Eu fico imaginando que a culpa não é de São Pedro, né? Não é de São Pedro. Deve ser da BH Trans, deve ser de quem que tinha de olhar isso. E com muita chuva, o trânsito vai ser alterado amanhã na região centro-sul de Belo Horizonte para a realização do evento Marcha para Jesus. A Alameda da Educação, ao lado do Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, vai ficar interditada. A concentração será no local, a partir das 8 horas da manhã. Os fiéis devem seguir pelas avenidas Brasil e Afonso Pena e pelas ruas Espírito Santo e dos Tupinambás até chegar à Praça da Estação. Agentes da BH Trans vão acompanhar o percurso para fechar e liberar o trânsito, de acordo com o desenvolvimento da marcha. Mais informações sobre as alterações de trânsito podem ser encontradas no site bhtrans.pbh.gov.br. Eu falei com muita chuva porque a previsão para o final de semana é de chuva, mas costumam muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, errar. Tomara que erre para a marcha não ter problema. E os amantes do pedal vão poder passear por 72 dos 73 parques de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou hoje uma portaria que explica as regras que os ciclistas terão de seguir para frequentar as áreas verdes com suas magrelas. Eles não vão poder, naturalmente, subir com a bicicleta nas árvores. Não sei que outras regras podem ser essas. Vamos ver. Somente no Parque Serra do Curral, no bairro Mangabeiras, na região Centro-Sul, o uso não será permitido. Algumas regras devem ser seguidas, como trafegar em velocidade compatível com a segurança e o local de uso compartilhado com pedestres, não promover corridas, disputas e manobras radicais nas áreas dos parques. Não será permitido transitar em áreas gramadas e ajardinadas, próximos às nascentes, quadras poliesportivas e em pistas de skate. A portaria recomenda que os ciclistas devem dar preferência para os pedestres, respeitar e ter cuidado especial com as crianças e idosos para que evitem acidentes. Eles também devem utilizar equipamentos obrigatórios de segurança. As bicicletas e os equipamentos são de inteira responsabilidade dos proprietários, sendo proibido prendê-los em árvores, grades e outras estruturas não apropriadas. Eu estava brincando, mas durante muitos anos
Eu fui um ciclista diário, respeito muito os ciclistas. E essas regras todas estão certas, naturalmente. Também deve acrescentar isso, é só de brincadeira. Não pode subir nas árvores de bike. E o Redação BH News volta logo após um breve intervalo.